loira do banheiro. Eu nunca falei isso pra ninguém, nem mesmo quando tudo aconteceu e virou aquele escândalo na escola, nem na terapia, nem pra minha mãe, que até hoje acha que eu só desmaiei de nervoso. Mas eu sei o que vi. Isso começou por causa de uma aposta idiota. Na minha antiga escola, tinha uma lenda, como toda escola velha tem. A tal da loira do banheiro. Sempre um banheiro feminino abandonado no fim do corredor. Sempre uma história trágica sobre uma aluna que morreu de forma horrível e aparece se você fizer o tal ritual. Na nossa, a história era sobre uma garota chamada Helena. Diziam que, nos anos 90, ela caiu e bateu a cabeça na pia de mármore depois de ser trancada por outras meninas no banheiro. Diziam que não foi acidente, que elas fugiram e deixaram ela sangrar até morrer ali dentro, e que a escola abafou tudo, trocou os encanamentos, pintou as paredes, mudou a diretoria, mas que ela nunca saiu de lá. A lenda dizia que, se você trancasse a terceira porta, apagasse a luz e dissesse o nome dela 3 vezes em frente ao espelho, ela apareceria, primeiro no reflexo, depois no chão, por fim, dentro de você. A maioria tratava isso como piada, mas naquele dia eu aceitei o desafio, porque eu queria provar que era corajosa, que não tinha medo de nada. Fomos eu, a Júlia e a Carol. As duas seguraram a porta enquanto eu entrei sozinha. A porta era antiga, com dobradiças que rangiam como se estivesse engolindo o tempo. Lá dentro, o mofo do azulejo parecia grudado na pele. A pia estava manchada de ferrugem e o espelho era tão velho que mal refletia direito. Eu apaguei a luz do banheiro com o celular ainda ligado e disse: Helena, Helena, Helena. Nada aconteceu. Só meu próprio reflexo mal formado olhando de volta. Me preparei para rir e sair correndo, mas então eu percebi que o reflexo piscou. Só que eu não pisquei. Eu congelei. O reflexo piscou de novo. E depois, lentamente, começou a sorrir. Um sorriso que puxava os cantos da boca para trás como se estivessem sendo rasgados. Os olhos escureceram. E o cabelo, que no reflexo ainda parecia o meu, começou a mudar. Ficou mais claro, mais desgrenhado, encharcado. Alguém bateu na porta. Eu gritei. As meninas abriram. A luz voltou. Mas não era o banheiro da escola. Era o mesmo espaço, sim, mas estava de outro jeito. A tinta da parede era descascada, as pias estavam sujas de sangue seco e havia marcas de unhas na porta. Por dentro, tudo estava abafado, úmido. O chão tremia como se o prédio estivesse afundando. Eu desmaiei. Acordei com as meninas me abanando do lado de fora. Dizem que tinham me tirado lá de dentro e que eu estava pálida, falando coisas sem sentido. No celular, a lanterna estava acesa, mas tinha um vídeo gravado, de 4 segundos. Era o espelho do banheiro, e atrás do meu reflexo havia outro. Uma garota loira, pálida, com o uniforme da escola manchado. Ela sussurrava alguma coisa. Eu coloquei no mudo e ativei as legendas automáticas. Só uma palavra apareceu: volta. Depois daquele dia, tudo mudou. Na semana seguinte, não consegui voltar à escola. Minha mãe dizia que era uma crise de ansiedade, que eu estava exagerando por causa do susto. Mas eu não estava com medo da escola. Eu estava com medo do espelho. Porque toda vez que eu passava por em casa, no carro, até vitrines, eu via ela. Nunca de forma clara. Sempre no canto. Sempre atrás de mim. A cabeça baixa, os cabelos loiros molhados, a pele esbranquiçada. E aquele mesmo uniforme antigo que ninguém usava mais desde o fim dos anos 90. Quando eu virava, ela sumia. Mas o reflexo dela ficava ali por um segundo a mais. Como se estivesse atrasado. Eu comecei a evitar espelhos. Passei a cobrir o do meu quarto. Escovava os dentes olhando para o chão. Passei maquiagem com o celular virado de costas. Mas ela não precisava do espelho para aparecer. Bastava o vidro do box embaçado, a porta da lavanderia refletida no piso molhado, a superfície do micro-ondas. Ela estava me seguindo. A Júlia e a Carol disseram que não lembravam de nada do que aconteceu. Disseram que eu estava inventando para me exibir. A diretora nos chamou na sala dela 2 dias depois.
Disse que estavam proibindo qualquer brincadeira com essas histórias de internet. Mas ninguém nunca falou que a câmera de segurança do corredor, naquela mesma tarde, registrou a porta do banheiro batendo 3 vezes sozinha. E depois, uma sombra saindo de dentro. Uma sombra que atravessou o corredor, mas não apareceu na câmera seguinte. Eu assisti esse vídeo. Era o arquivo chamado vídeo_Helena_3.mov, enviado por e-mail por um funcionário da escola que pediu demissão logo depois. Disse que não queria mais lidar com aquilo. O vídeo tinha sido gravado às 16h47, o mesmo horário em que eu tinha feito o ritual no banheiro. No canto inferior da tela, dava para ver meu tênis caído fora do banheiro e dava para ouvir o som de alguém chorando lá dentro. A partir dali, comecei a ter lapsos de tempo. Eu dormia no meu quarto, mas acordava em lugares diferentes da casa. Um dia acordei deitada na banheira seca. Em outra noite, minha mãe me encontrou em frente ao espelho do banheiro com as luzes apagadas. E o mais assustador, uma das vezes, acordei com o celular gravando. No vídeo, eu estava parada, encarando meu próprio reflexo, e minha voz dizia, repetidamente, eu sei o que você quer, eu sei o que você quer, eu sei o que você quer. Mas eu não lembrava de ter falado nada. Fui dormir na casa da minha avó por alguns dias. Lá não tinha espelhos grandes. Ela até tampou os menores com lençóis, só para me ajudar. Mas na quarta noite, ela acordou com o barulho da torneira aberta no banheiro. Quando foi ver, eu estava lá, de novo, parada, molhada da cabeça aos pés. E a água estava desligada. No outro dia, ela me levou embora. Disse que aquilo não era coisa de menina normal, que podia ser encosto. Minha mãe quase brigou com ela. Me levou num psiquiatra. Me deram remédio, mas eu sabia que o problema não era em mim, era comigo. A Helena não queria me assustar. Ela queria me usar. Voltei para a escola um mês depois. A coordenadora disse que minha ausência tinha sido registrada como afastamento médico. Ninguém comentou o vídeo. Ninguém comentou as outras meninas. A Júlia trocou de turma e a Carol parou de frequentar a escola à tarde. Fiquei sozinha no recreio, mas isso nem importava mais, porque eu não estava mais sozinha por dentro. As coisas começaram a se repetir. No banheiro de casa, a terceira porta, a do box, passou a bater sozinha quando eu me aproximava. Comecei a ver o mesmo número surgindo aleatoriamente em lugares diferentes. 3 trincos na porta da cozinha. 3 batidas no meu quarto de madrugada. 3 mensagens enviadas do meu próprio celular às 3h03 da manhã, sempre em branco. Comecei a sonhar com o banheiro da escola. Só que, nos sonhos, ele era mais escuro, mais úmido, mais fundo do que realmente era. Como se o espaço dentro da última cabine se estendesse para baixo, formando um poço. E nesse poço, eu via cabelos boiando. Eu sonhava com ela presa ali embaixo, mas não presa como vítima, presa como uma coisa contida. Uma noite, fui até o banheiro da escola de novo. Não me pergunte por quê. Era como se eu não tivesse escolha. A chave da escola era guardada no armário da minha mãe. Ela era professora lá, de outra turma. Peguei escondido. Esperei até todo mundo dormir. E fui. Entrei pela porta dos fundos. As luzes da escola estavam apagadas. O cheiro de desinfetante misturado com mofo era mais forte à noite. Os corredores, mais longos. Cada passo fazia eco, e eu ouvia o som se distorcendo, como se o ambiente estivesse absorvendo tudo, menos o que eu carregava comigo. Quando cheguei no banheiro feminino, o lugar parecia exatamente como nos meus sonhos. A luz piscava. As 3 portas estavam lá, mas agora havia uma quarta. Era uma porta fina, torta, encostada no canto onde deveria estar a parede. E dela saía um som. Não era voz, não era choro. Era um rangido, como o som de unha passando em lousa, mas abafado. Ela queria sair. E eu, por algum motivo que até hoje não consigo explicar, abri. Não lembro do que vi, ou talvez tenha apagado, mas acordei horas depois, no chão do banheiro, com a cabeça encostada na parede e os olhos ardendo. Quando me olhei no espelho trincado, vi que estava sorrindo, mas não era o meu sorriso. Era torto,
ligeiramente mais largo do que minha boca deveria permitir. Um dente a mais no canto. Um reflexo que demorou um segundo para me acompanhar. Depois daquela noite, as coisas pioraram. Comecei a falar sozinha, só que não com a minha voz. Vi vídeos no meu celular em que eu dizia coisas como "ela lembra de você" ou "o sangue ainda está no ladrilho". Comecei a ter acesso a memórias que não eram minhas. Uma menina trancada no banheiro, humilhada, gritando por socorro enquanto outras batiam do lado de fora, rindo. E depois, silêncio. Um silêncio tão profundo que grudava nos ossos. Comecei a entender o que aconteceu com a Helena. Ela foi deixada para trás, esquecida, e eu a deixei entrar. Comecei a me afastar da realidade. Minhas notas despencaram. Minha mãe tentou conversar comigo, mas eu não conseguia responder sem sentir gosto de fel na boca. Os professores passaram a me evitar. Diziam que meus olhos estavam fundos demais, que havia algo errado na maneira como eu olhava. Mas não era eu olhando, era ela, através de mim. A Helena, a loira do banheiro. Mas ela não era uma lenda, nem um espírito que aparecia por 3 vezes no espelho. Aquilo era invenção. A parte que contavam para deixar a história palatável. O que ela realmente era, ninguém sabia explicar. E eu também não. Só sentia. Sentia quando ela andava comigo até a escola. Quando cochichava no meu ouvido frases em uma voz molhada, como se estivesse saindo debaixo d'água. Sentia quando eu me aproximava do banheiro e as lâmpadas piscavam, mesmo se fosse dia claro. E, principalmente, quando eu me aproximava de outras meninas. Ela ficava agitada. Começou com uma garota do 1º ano. Me pediu um lápis emprestado. Eu só estendi a mão, mas ela se afastou, assustada. Disse que tinha sentido uma queimação no braço quando pegou o lápis. 2 semanas depois, saiu da escola. Motivo? Crise nervosa. Depois, foi a Júlia. Eu a encontrei na hora do almoço, no pátio vazio. Ela estava de fones, ouvindo música, sentada debaixo da árvore. Sentei ao lado. A gente não se falava desde o banheiro. "Você tá bem?" Perguntei, com a voz saindo meio rouca. Ela não respondeu de imediato. Só tirou os fones e me encarou. E o que ela disse a seguir ficou na minha cabeça até hoje. "Você tá diferente. Não é só o jeito, é o jeito como a fica perto de você." Naquela noite, sonhei com ela, a Júlia, presa no espelho, batendo do lado de dentro, sangue escorrendo das unhas, a boca aberta, sem som, e do lado de fora, eu, ou o que restava de mim. Depois disso, ela trocou de escola. As pessoas estavam se afastando, ou sumindo, menos eu. Eu estava cada vez mais dentro, mais próxima do que quer que a Helena fosse. Eu via com os olhos dela, odiava com o rancor dela. Era como se ela tivesse sido jogada para fora do mundo e agora estivesse voltando, usando a minha existência como uma porta. E então veio a noite da excursão. Dormir na escola, uma sexta-feira à noite. Projeto novo da diretora. Aulas até mais tarde. Depois uma atividade cultural. No fim, acampamento na quadra. Uma tentativa forçada de socialização. Mas ela adorou a ideia. Quando o relógio bateu meia-noite, senti as mãos dela, frias como porcelana molhada, me empurrando por dentro. Os olhos começaram a queimar. Os pés se mexiam sozinhos. E lá fui eu, saindo de fininho do ginásio, enquanto todos dormiam, rumo ao banheiro. Levei fósforos. Não sei por quê. Só levei. Na pia, os espelhos me devolveram 4 reflexos diferentes, um para cada cabine, e todos sorriam. Não do meu jeito, do dela. Risquei o fósforo. Ela estava por trás. Sempre esteve. E então ouvi. Só falta mais uma. A última menina. A última que zombou. A última que empurrou a porta. A Carol. Ela estava dormindo, enrolada no saco de dormir. Rosto meio virado, braços expostos. Mas eu não fui até ela. Porque por um segundo só, a minha mente voltou. E eu chorei. Chorei tão fundo que senti gosto de água suja subindo pela garganta. E nesse choro, ela enfraqueceu. O fósforo caiu. E com ele, o controle. Acordei em casa. Meus dedos estavam queimados.
e nunca mais falei com ninguém daquela escola. Os anos passaram, mudei de cidade, fiz terapia, me formei, vivi coisas que, por um tempo, me fizeram acreditar que tudo tinha sido um surto, uma sequência de traumas mal resolvidos. Afinal, era isso que todos preferem acreditar quando a realidade começa a doer demais. Mas ela nunca me deixou de verdade. Ela só esperou. Por muito tempo, ela ficou quieta, como um fungo que seca na parede, mas ainda mora no rejunte. Como um dente de leite que cai, mas ainda guarda a raiz apodrecida lá dentro. Só que bastou um evento. Bastou eu receber o convite. Reunião de ex-alunos. 20 anos da nossa turma. Uma das meninas, Vanessa, que agora é professora, achou que seria divertido reunir todo mundo, relembrar os velhos tempos. Adivinha onde seria? Na escola. Reformada, mais moderna, com nova pintura, nova gestão, mas as mesmas paredes e o mesmo banheiro. O convite dizia que eles mantiveram o antigo bloco como parte da memória institucional. Engraçado como a memória é seletiva. Aceitei ir. Não sei por quê. Curiosidade mórbida. Talvez. Ou talvez porque ela quisesse. Cheguei cedo. O pátio estava diferente. Mais iluminado. Mas o piso ainda rangia do mesmo jeito. Encontrei a Vanessa. Dei um abraço protocolar. E quando ela me viu olhando para o corredor antigo, disse: "Pode ir lá. Ainda está tudo igual. Até o banheiro." E eu fui. Como se meus pés já soubessem o caminho. Como se nunca tivessem esquecido. As paredes desse corredor são diferentes. Absorvem o som. O mundo lá dentro é abafado. E quando me aproximei da porta de madeira gasta, percebi. Estava entreaberta. Entrei. As cabines estavam todas abertas, menos a terceira. Claro. E no espelho, já embaçado pelo tempo, vi meu reflexo virando o rosto antes de mim. Dei 2 passos para trás. A porta da terceira cabine rangeu. Um cheiro de ferro e flores podres invadiu o banheiro. E atrás de mim, o espelho rachou com um estalo seco, como se alguém tivesse batido do lado de dentro. Foi quando eu soube. A escola podia ter mudado. A cidade podia ter esquecido. Mas ela ainda morava ali. Presente em cada azulejo encardido. Em cada torneira que pinga mesmo fechada. Em cada lâmpada que pisca mesmo nova. Ela é parte do lugar. E agora, talvez, parte de mim de novo. Não fui à confraternização. Voltei para casa, queimei o convite e nunca mais atendi ligações de ex-colegas. Mas às vezes, quando entro no banheiro de algum lugar, shopping, rodoviária, escola, sinto a presença. Não dela, minha. A parte de mim que ficou para trás. Naquela terceira porta. E sei que, um dia, alguém vai bater ali. 3 vezes. E dizer o nome errado. Mas ela não liga para nome. Ela só quer entrar. A mulher de branco na estrada. Se você pegar a BR-416 depois da meia-noite, passando por São Bento das Colinas, vai notar uma curva longa demais para ser só defeito de topografia. Ali, parece que o mundo descola da lógica. O acostamento se some, o mato engole o asfalto e a luz dos postes vira memória. O pessoal da região chama aquele trecho de Curva da Viúva. E dizem que, de vez em quando, alguém de branco aparece lá. Eu sempre achei que essas histórias eram só folclore de cidade pequena. Mas o que eu vivi naquela noite não foi invenção de ninguém. Meu nome é Guto. Trabalho entregando peças automotivas entre cidades do interior de Minas. Faço o trajeto desde 2017, então conheço bem a rota entre Barbacena e Itabira. Já dirigi com chuva, com neblina, com caminhão quase sem freio. Mas nada me preparou para o que encontrei naquele dia 19 de junho. Era por volta de 1h20 da manhã. Tinha terminado uma entrega tarde em Ouro Branco e resolvi cortar caminho pela 416, mesmo sabendo da fama ruim. A estrada estava deserta. O rádio não sintonizava nada além de chiado, e o farol alto do meu carro parecia mais fraco do que o normal, como se a escuridão engolisse a luz aos poucos. Foi ali, quase no fim da curva, que eu vi. Ela estava no meio da estrada, sozinha, parada,
com um vestido branco longo que ia até os pés. Não consegui ver o rosto de imediato. O cabelo caía na frente, cobrindo quase tudo. Ela estava completamente imóvel, como uma estátua plantada no asfalto molhado pela garoa. Freiei tão forte que o cinto travou no meu peito. Não sei porquê, mas não buzinei. Nem liguei o pisca-alerta. Só fiquei encarando. Algo naquela mulher me prendia, como se eu não pudesse olhar para outro lugar. E aí ela moveu a cabeça. Não foi rápido, foi lento. Um movimento sutil de quem gira o rosto só o suficiente para mostrar que está ciente de que você está ali. E eu juro por tudo que é mais sagrado, mesmo com pouca luz, eu vi que ela não tinha olhos. O rosto era pálido, quase translúcido, e o espaço onde os olhos deveriam estar era só um vazio escuro, como buracos fundos demais para fazer sentido num rosto humano. Quando finalmente consegui pisar no acelerador, meu corpo todo tremia. O carro arrancou com tudo e eu desviei dela por centímetros. Olhei no retrovisor e ela não estava mais lá. Só que o verdadeiro pesadelo ainda estava por começar. Eu dirigi feito um louco por mais de 20 minutos. A estrada parecia não acabar nunca, como se a cidade tivesse se distanciado de propósito. Cada curva era igual à anterior. O GPS parou de funcionar. A barra de sinal sumiu. Comecei a me perguntar se não tinha me perdido ou se ainda estava no mesmo plano da realidade. Foi só quando reconheci a velha placa pichada com o nome de um sítio abandonado, Santa Efigênia, toda torta e pendurada num arame, que percebi que eu ainda estava na rota certa. Mesmo assim, meu coração não desacelerava. Tentei racionalizar. Pensei em alucinação, exaustão, até sonambulismo. Mas, no fundo, eu sabia que não era isso. Aquela mulher, aquele vulto, tinha algo real, palpável. Ela não parecia um espírito comum. Era como se carregasse um ódio antigo e calado. Cheguei em Itabira perto das 2:30 da manhã. Entreguei as peças e fui direto para um hotelzinho de beira de estrada, um lugar que eu já conhecia. Queria me trancar num quarto, tomar um banho e esquecer aquilo. Mas quando parei o carro e fui pegar minha mochila no banco de trás, ela estava molhada. Só a mochila, como se tivesse sido mergulhada em água de poço. Um cheiro de mato apodrecido subia dela. Abri o zíper. Tudo dentro estava seco, exceto por um único objeto que eu não lembrava de ter colocado ali. Um pedaço de fita vermelha, como aquelas presente antigo, amarrotada e cheirando a flor morta. Fui até a recepção do hotel e pedi o quarto mais longe da rua. Dormi mal. Tive sonhos onde não havia som, só vento. Vento passando por um corredor de pedra. E uma risada fina, mas que não vinha de uma boca. Era o tipo de som que a gente sente na nuca, não nos ouvidos. No dia seguinte, fui procurar o Davi, um velho mecânico da cidade com quem eu tinha amizade. Contei para ele, tentando parecer mais cético do que realmente era. Ele me escutou calado, com o cigarro apagando no canto da boca, e no fim só disse: "Você passou pela curva da Dona Lenita." "Quem é Dona Lenita?" Perguntei. Ele puxou o cigarro, acendeu de novo e disse com um jeito amargo: "Antigamente, a estrada passava por cima de uma vila pequena. Ali, naquele trecho, tinha uma capelinha, umas 3 casas e um ponto de ônibus. Mas isso foi antes do aterro que ergueram para fazer a nova pista. Dizem que uma mulher foi atropelada ali, uma moça vestida de noiva. Estava fugindo do próprio casamento, depois que descobriu que o noivo era casado com outra. Foi atingida por um caminhão. Morte feia. Disseram que o corpo ficou horas ali, até alguém notar. Desde então, todo mundo que vê a mulher de branco naquela curva acaba levando um pedaço dela com si." Engoli em seco. "Como assim? Um pedaço dela?" Davi me olhou com a expressão mais séria que já vi na vida. "Tem gente que começa a ouvir vozes. Outros veem coisas no espelho. Teve um que parou de dormir para sempre. Disse que ela ficava na cabeceira da cama, mexendo o lençol com o dedo até ele não aguentar mais. Mas, e se eu for embora? E se eu nunca mais passar por lá? Ninguém vai embora de verdade, Guto. Não depois que olha nos buracos do rosto dela." Nos dias que se seguiram, tentei retomar minha rotina. Continuei fazendo entregas, mudando os horários, evitando a BR-416 a qualquer custo. Mas a mulher da estrada, ela veio comigo.
No início, eram só pequenos incômodos, barulhos no carro, como se algo raspasse o interior do porta-luvas mesmo vazio. O retrovisor do lado direito sempre tremia, como se captasse uma presença que o olho não via. Comecei a dirigir com música alta, os vidros abertos, tentando me manter distraído. Só que à noite, o silêncio voltava, e ele trazia elas junto. Na terceira madrugada depois do encontro, acordei com um barulho no corredor do hotel. Um passo arrastado, depois outro. Um sussurro seco, como seda sendo rasgada. Me levantei e fui até a porta, mas não tive coragem de abrir. Fiquei ali, com o olho grudado na fresta entre a madeira e o batente. Vi uma sombra parada diante do meu quarto. Ela ficou ali, parada, por minutos. E quando começou a se afastar, notei algo que me gelou por dentro. Não fazia som nenhum, nem o rende da madeira, nem o atrito dos pés. Era como se ela flutuasse, ou como se o som tivesse sido arrancado do mundo. No dia seguinte, fui até um padre da região, Padre Rubens, já bem velho, mas lúcido. Contei o que estava acontecendo, esperando que ele risse de mim. Mas ele escutou tudo com atenção, e só depois de um longo silêncio, perguntou: "Você olhou direto para ela?" "Sim, mas não era o rosto. Era um buraco." Ele fechou os olhos. Repetiu em voz baixa: "Os olhos são janelas para a alma. E quando não há alma, o que resta é o vazio que suga a nossa." Disse que aquilo podia ser um tipo de entidade errante. Uma alma presa entre o momento do trauma e o esquecimento. Segundo ele, algumas aparições não querem justiça, nem paz. Querem companhia. Querem que alguém também se perca. E quando alguém cruza o olhar, ou a ausência dele, com uma dessas entidades, um vínculo é formado. "E o que eu posso fazer?" Perguntei. Padre Rubens hesitou. "Você pode tentar cortar o laço, mas isso exige saber onde ela morreu, exatamente onde, e fazer com que alguém a veja no seu lugar. Só assim o elo se quebra." "Você está me dizendo para condenar outra pessoa?" Ele não respondeu. Só fez o sinal da cruz e me mandou embora. Voltei para casa com um peso na alma. Fiquei 3 dias sem sair. E foi nesse intervalo que tudo piorou. Recebi uma ligação às 3h47 da manhã. Número desconhecido. Atendi por impulso. Do outro lado, silêncio, mas não era mudo. Eu ouvia algo como uma respiração trêmula e um pano sendo torcido. Então, finalmente, uma voz sussurrou: "Você me viu." Desliguei, joguei o celular na parede. Passei o resto da noite no chão da sala, sem conseguir encostar os olhos. Tinha a sensação constante de estar sendo observado. E, pior, de ser esperado. Depois daquela ligação, algo em mim desmoronou. Não era mais só medo, era um tipo de esgotamento existencial. Eu não conseguia dormir, não conseguia comer. E, o pior, não conseguia ficar em silêncio. Porque era no silêncio que ela voltava. Sempre voltava. Comecei a deixar a TV ligada o tempo todo. Luzes acesas em todos os cômodos. Mas até isso parou de funcionar. No 6º dia, percebi que mesmo no meio da luz, da música, das vozes da TV, eu sentia um frio específico. Um frio úmido e denso, como se o ar ao meu redor estivesse sendo sugado. E então ela apareceu de novo. Mas não na estrada, não no corredor de hotel. Foi no espelho do banheiro. Eu só queria lavar o rosto. Estava com o semblante destruído, olheiras profundas, a barba por fazer. Inclinei o corpo na pia e quando levantei o olhar, ela estava lá, atrás de mim, firme, de branco, com aquele vazio onde deveria haver um rosto, um manto de escuridão onde a identidade morava. Mas dessa vez, eu não fugi. Travei. Senti os olhos lacrimejarem, os músculos tremerem, mas não me mexi. E aí ela falou, pela primeira vez, com uma voz que parecia misturar todas as vozes que já ouvi na vida. Grave, aguda, abafada, tudo junto. "Acha que pode fugir de quem morreu esperando?" Não esperei mais. Saí correndo de casa, peguei a chave do carro com a mão ainda molhada e dirigi direto para a BR-416. Meu plano era simples e desesperado: voltar para o lugar onde tudo começou. Talvez se eu cruzasse de novo com ela, no mesmo ponto, conseguisse encerrar aquilo. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Só a estrada,
Vazia. Nenhuma neblina, nenhuma silhueta. O acostamento limpo, o asfalto seco. E mesmo assim, eu sentia, juro que sentia, que ela estava ali. Desci do carro. Caminhei até o local exato onde a vi a primeira vez. Fechei os olhos e disse em voz alta: eu vi você, e lamento por isso, mas eu não posso mais carregar isso. Você precisa ir. O vento soprou mais forte. Um cheiro estranho preencheu o ar. Fel, terra molhada e um toque de flor morta. Senti a pele arrepiar dos pés à nuca. Abri os olhos. Ela estava a poucos metros de mim. Não andava, só se movia. Como se o espaço entre a gente se desfizesse sem que ela precisasse de esforço. Eu recuei, mas quando meus calcanhares tocaram o asfalto, a presença dela desapareceu. Sumiu, evaporou. Fiquei ali, sozinho, até o sol nascer. Desde então, ela nunca mais apareceu. Mas às vezes, quando olho para o retrovisor por muito tempo, acho que vejo algo no banco de trás. Não ela, mas algo, esperando para se tornar ela de novo. Como se a maldição da estrada não fosse uma maldição de um espírito, mas uma herança. Um papel que, uma vez lido, precisa ser passado adiante. E eu ainda não encontrei alguém para entregar. A enfermeira fantasma. Era minha terceira semana trabalhando no Hospital Nossa Senhora dos Remédios. Um prédio antigo, de 6 andares, no centro de uma cidade pequena onde todo mundo conhece todo mundo e onde os boatos circulam com mais rapidez do que os resultados de exames. Naquela noite de sexta-feira, fui escalado para um plantão duplo. Chegaria às 19 horas e sairia só às 7 horas da manhã seguinte. Eu sou técnico de enfermagem. Tinha acabado de me formar e consegui essa vaga graças a uma indicação do tio de um amigo. Mal sabia eu que aquele turno se tornaria um dos piores da minha vida. O hospital era escuro à noite. O prédio antigo parecia que absorvia a luz dos corredores e o cheiro de éter misturado a mofo era constante. Algumas áreas estavam interditadas para reforma, ou pelo menos era o que diziam. Ninguém passava pelo 6º andar desde que eu entrei. Era como se ele nem existisse no sistema. Elevador não parava lá. Escadas trancadas com cadeado. Mas eu não me importava. Eu não era curioso. Ou pelo menos achava que não era. Naquela noite, por volta de 1h30 da madrugada, uma paciente da enfermaria relatou que uma enfermeira diferente tinha passado pelo quarto. Segundo ela, a mulher usava uniforme antigo, com touca, e não falou uma palavra. Apenas entrou, olhou em volta e foi embora. Pensei que fosse alguma piada ou alucinação. A paciente era idosa, tomava medicação forte, mas quando fui checar o circuito de câmeras, algo me travou. Na imagem de um dos corredores, por volta da hora mencionada, havia de fato uma figura, branca, de costas, parada por alguns segundos, antes de se afastar em direção ao fim do corredor, justamente para o lado da ala interditada. A gravação travou logo depois. Tela preta por 14 segundos. Voltou ao normal como se nada tivesse acontecido. Você viu isso? Perguntei à colega da recepção, uma auxiliar de enfermagem mais velha chamada Vera. Ela olhou com uma expressão pesada e só balançou a cabeça. Não comenta com ninguém. É sério. Deixa isso pra lá. Mas aquilo ficou na minha cabeça e começou a piorar. Na manhã seguinte, saí do hospital com o peso de uma insônia que nem o cansaço físico conseguiu vencer. A imagem daquela figura branca, imóvel no fim do corredor, não saía da minha cabeça. Eu tentei racionalizar. Pensei em glitches na câmera, alguém de outro setor, um uniforme antigo de alguma encenação interna, qualquer coisa. Mas quando voltei ao plantão 2 dias depois, percebi que o buraco era mais fundo. Na troca de turno, comentei rapidamente com um enfermeiro mais experiente, o Dário. Ele era do tipo calado, meio bronco, mas parecia conhecer cada canto daquele hospital. Você viu uma mulher de branco nas câmeras? À noite? Perguntei, num tom casual. Ele não respondeu de imediato. Terminou de organizar os prontuários, depois me encarou por alguns segundos. Você sabe o que funcionava aqui antes de virar hospital? Ele perguntou. Não, era o quê? Era um asilo.
Antes disso, foi uma escola de freiras. Depois, ficou fechado por anos. Dizem que algumas alas foram aproveitadas da estrutura original. Fiquei calado. Aquela informação só deixava o lugar mais esquisito. E a tal mulher. Ele me olhou de novo, sem piscar. Tem gente que chama de enfermeira. Outros dizem que é uma freira. O uniforme branco é parecido. Não dá para saber. Mas, quando alguém vê ela, geralmente acontece alguma coisa estranha nos dias seguintes. Tipo o quê? Ele hesitou. Depois respondeu seco. Gente que morre do nada. Paciente que piora sem explicação. Funcionário que pede demissão e some. Teve um estagiário uma vez que viu e não voltou mais. Eu tentei rir, mas saiu forçado. Aquilo me atingiu como uma brisa gelada por dentro da camisa. E, como se fosse pouco, ele arrematou. Você viu nas câmeras, né? Pois é, cuidado para não ver ao vivo. Fiquei dias tentando esquecer, mas claro que não consegui. No plantão seguinte, perto das 3 horas da madrugada, recebi um chamado no painel. Alarme disparado no 6º andar. O 6º andar, o que teoricamente estava lacrado. Trancado, desativado. Corri até a sala de segurança. Vera estava lá, cochilando. Acordei ela com um leve toque e perguntei se alguém tinha liberado acesso. Ela apenas balançou a cabeça e me olhou com um cansaço que parecia vir de outra vida. Foi no 6º? Ela murmurou. Foi. Ela não disse mais nada. Só voltou a sentar e ficou ali, olhando para o chão, como se estivesse rezando em silêncio. Peguei a lanterna e decidi subir. Não sei o que me deu coragem. Talvez fosse teimosia. Talvez fosse medo de que o lugar estivesse realmente aberto e alguém de verdade precisasse de ajuda. Talvez eu só quisesse provar que era tudo lenda. Que aquela história da enfermeira era conversa de funcionário velho para assustar novato. Mas o que encontrei lá em cima me fez desejar nunca ter colocado os pés naquele andar. O elevador não subia até o 6º. O painel pulava direto do 5º para o 7º. Tive que ir pelas escadas de serviço e conforme avançava os degraus, o ar ia mudando. O som das lâmpadas fluorescentes diminuía. A sensação térmica também. Era como se, em vez de subir, eu estivesse entrando numa cripta. Quando cheguei à porta de acesso do 6º andar, senti um leve cheiro de álcool hospitalar vencido. A maçaneta estava fria. Mais fria do que deveria, mesmo para uma madrugada de inverno. Girei devagar. A porta cedeu. Estava aberta. Liguei a lanterna. A luz cortou um corredor estreito, com azulejos brancos encardidos e lâmpadas mortas no teto. Não havia sinal de invasão, nem móveis revirados, mas tudo ali parecia deslocado no tempo. Como se ninguém entrasse há décadas, mas nada tivesse sido retirado. Era uma cápsula antiga de hospital, esquecida por todos ou ignorada de propósito. Os quartos tinham portas de madeira escura com plaquinhas de acrílico trincadas. Entrei em um deles. Cama de ferro, colchão fino, grades nas janelas, um monitor cardíaco dos anos 90 ainda fixado na parede, um copo descartável sobre a mesa de cabeceira cheio de pó. Tudo imóvel, silencioso, até que ouvi o som. Bep, 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 baixo, leito, um monitor cardíaco, mas os cabos estavam desconectados. Apaguei a lanterna. O som vinha do fim do corredor. Saí da sala devagar, guiado apenas pelo ruído intermitente. A cada passo, ele se tornava mais claro, mais presente, até que parei diante de uma porta sem número. A maçaneta estava gasta. Empurrei. Lá dentro havia uma única maca, e nela, deitado, um homem magro, envolto por lençóis encardidos, olhava fixamente para o teto. Sua respiração era tão lenta que parecia pausada. O rosto era encovado, sem sobrancelhas, sem cabelos, mas os olhos estavam abertos e me seguiram. Doutor, ele murmurou, com uma voz de lixa. Eu não sou doutor, sou enfermeiro. Ela voltou. Quem? Ele piscou lentamente. Depois moveu os olhos em direção ao canto da sala. Quando me virei, vi. Ela estava ali, de pé, imóvel. O uniforme branco antigo, o cabelo preso,
o rosto pálido demais para ser humano. Olhava para mim como se esperasse alguma coisa. Não piscava, não respirava, não parecia sequer pisar no chão. E então ela sorriu. O homem na maca gritou. Um grito afogado, como se o pulmão dele nunca tivesse se acostumado a produzir som. Saí correndo da sala, tropeçando na maca, chutando o balde de inox caído no caminho. Desci os degraus do 6º andar como se algo estivesse logo atrás, respirando no meu cangote. Quando cheguei à recepção do 5º, encontrei Vera me esperando. Ela não perguntou nada. Só disse, foi lá em cima, né? Assenti com a cabeça. Ela suspirou. Aquela ala nunca deveria ter sido deixada aberta. Vera me mandou sentar. Estava pálida, os olhos fixos na porta de acesso às escadas, como se esperasse que ela descesse. Eu vi ela. Vera, eu juro, ela estava lá. Um paciente também. Ele falou que ela voltou. Ela fechou os olhos por um instante. Depois pegou um molho de chaves e abriu uma gaveta trancada atrás do balcão. De lá, tirou uma pasta plástica transparente, surrada, marcada por manchas antigas de café. Não devia te mostrar isso, mas agora que você viu, é pior esconder. Dentro da pasta estavam algumas cópias amareladas de prontuários, todos de pacientes da ala 6, todos com datas entre 1984 e 1987, e todos com o mesmo desfecho, morte súbita durante o turno da madrugada. Nenhum com diagnóstico definitivo, nenhum com explicação conclusiva. Ela era real, sabe? Começou Vera, enquanto folheava os papéis. Trabalhava aqui. Enfermeira Lúcia. Era dedicada, muito querida pelos pacientes. Cuidava da ala 6, que na época recebia casos terminais. A maioria dos pacientes morria ali mesmo, sozinhos. E o que aconteceu com ela? Teve um surto numa madrugada. Não sei os detalhes, mas dizem que ela surtou depois de perder um menino que vinha cuidando há meses. Ela se trancou na sala de medicação, se injetou com tudo que tinha. Morreu antes do plantão acabar. Vera fez uma pausa, olhando para um ponto fixo na parede. Depois disso, começaram os relatos. Pacientes diziam ver uma enfermeira calada, que apenas os encarava. Algumas crianças choravam durante a noite dizendo que a mulher da touca ficava parada na porta. E os monitores cardíacos, eles voltavam a funcionar mesmo desconectados, sempre entre 2 e 3 da manhã. Engoli em seco. Você já viu ela? Ela desviou o olhar 3 vezes. E por que continua aqui? Porque tem algo pior do que ver ela. É fingir que não viu e continuar sem fazer nada. Naquela noite, não consegui mais trabalhar. Fiquei na recepção, com a televisão da Copa ligada baixinho, só para ouvir alguma voz humana. Às 2h47 da madrugada, o monitor da UTI começou a apitar. Corremos para lá, paciente em parada. Tentamos reanimar, tudo dentro do protocolo. Mas antes mesmo do procedimento começar, já sabíamos o resultado. Vera apenas olhou o horário e murmurou, sempre no mesmo minuto. No relatório do dia seguinte, omitimos qualquer menção ao 6º andar. O óbito foi registrado como falência cardíaca não relacionada à internação. Ninguém perguntou mais nada. Na semana seguinte, pedi transferência de plantão e nunca mais voltei para o turno da madrugada. Mas às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquele sorriso, frio, calmo, e esperando por mim no canto escuro de uma sala onde ninguém mais deveria estar. A velha do cemitério. Tem certas coisas que a gente aprende a respeitar desde pequeno, não por medo, mas por uma espécie de instinto, como aquele calafrio que vem antes da tempestade, ou silêncio que anuncia um problema maior. E, aqui na cidade de Prata Branca, a gente aprendeu desde cedo a não passar pelo cemitério depois das 6 da tarde. Não era uma regra escrita, ninguém proibia oficialmente, mas também ninguém precisava, porque todo mundo conhecia a história da velha. Meu nome é Roberta,
E mesmo tendo nascido e crescido nesse fim de mundo enfiado entre serras, eu sempre fui mais curiosa do que devia. Cresci ouvindo que existia uma mulher que vagava entre os túmulos quando o sol desaparecia atrás dos morros. Uma mulher corcunda, de pele cinza, rosto deformado e um vestido preto encardido, sempre com a cabeça coberta por um véu de renda que balançava mesmo sem vento. Diziam que ela aparecia só para quem tinha alguma culpa. E que, se você ouvisse a voz dela chamando seu nome, era melhor correr, porque ela não chamava à toa. Claro, quando criança, eu tinha medo, mas conforme fui crescendo, fui tratando isso como folclore barato. Essas histórias que a cidade carrega para manter todo mundo controlado. Até que, aos 27 anos, voltei para Prata Branca depois de anos longe. Vim cuidar da casa da minha avó, que tinha falecido no ano anterior. Herança, lembrança, luto, essas coisas que a gente tenta empurrar com rotina. E, ironicamente, a casa dela ficava exatamente em frente ao cemitério da cidade. Na primeira semana, eu até evitava olhar muito. De dia, tudo parecia tranquilo. Só um campo cercado por muros baixos, com umas lápides antigas e mato alto nas beiradas. À noite, no entanto, era como se o terreno inteiro respirasse. O portão enferrujado fazia barulho sozinho. E, às vezes, eu achava que ouvia passos na brita, mesmo trancada dentro de casa. Mas como sempre fui cética, insisti em tratar tudo como paranoia. Até o dia em que comecei a sonhar com ela. No primeiro sonho, eu estava na minha cama, imóvel. A porta do quarto se abria devagar e uma figura escura ficava parada no batente. Eu não via rosto, não via detalhes. Só ouvia o som de unhas arranhando madeira e depois a voz. Roberta, você se lembra do que fez? Acordei suando frio, o coração martelando no peito. Tentei ignorar. Sonho é só sonho, certo? Mas no dia seguinte, encontrei marcas de arranhões do lado de dentro da porta do meu quarto, e não pareciam antigas. Na manhã seguinte, passei horas examinando aqueles arranhões. Eram longos, paralelos, profundos, como se alguém tivesse cravado as unhas arrastado lentamente, de cima para baixo. O mais inquietante era que estavam do lado de dentro da porta, onde ninguém deveria ter acesso, exceto eu. Tentei racionalizar. Talvez eu tivesse feito aquilo dormindo. Talvez fosse alguma marca antiga que só agora percebi. Mas por mais que me esforçasse, nada disso convencia minha respiração, que teimava em sair curta, trêmula. Naquela noite, dormi com a porta trancada e uma cadeira escorada contra ela. Luz acesa, cobertor até o pescoço. Não adiantou. O mesmo sonho voltou. Só que dessa vez, eu via um pouco mais. A figura no batente já não era só uma sombra. Era uma mulher curvada, como um galho seco, coberta por um manto escuro de onde saíam fios de cabelo esbranquiçado. Ela tinha os pés descalços, sujos de terra, e carregava uma lamparina de vidro rachado, cuja luz tremuluzente revelava um rosto parcialmente coberto por um véu preto, rendado. A mão dela era enrugada, os dedos finos como galhos secos, e estavam estendidos na minha direção. Você não rezou por ela? Ela sussurrou, com a voz saindo como ar frio escapando de um túmulo. Acordei engasgada, arfando. Levantei num salto e corri até a porta. A cadeira ainda estava lá, trancando o acesso. Nada fora do lugar. Mas os arranhões tinham se multiplicado. Agora havia 2 conjuntos, um deles bem na altura dos meus olhos. Foi aí que eu quebrei. Procurei a única pessoa que ainda vivia na cidade desde a época da minha avó, Dona Iracema. Velha, católica fervorosa, conhecida por rezar pelos mortos e também pelos vivos que se envolvem com eles. Ela me atendeu com um olhar que não precisava de muitas explicações. Apenas acenou para eu entrar e já foi pegando um terço e uma vela grossa. Você viu ela, né? Disse, como quem confirma uma maldição já sabida. Quem, Iracema? A velha, a que guarda os que foram esquecidos. Me sentei à mesa. Contei sobre os sonhos, sobre os arranhões, sobre a voz me acusando de algo que eu nem lembrava. Iracema me olhou com pesar. Sua avó pediu missa de 7º dia, pediu novena, mas não fez o que devia. Não levou as velas pro túmulo. Não acendeu o caminho. Disse que você ia voltar para cuidar disso. Velas? Caminho?
É um costume antigo daqui. 3 velas brancas, uma em cada canto do jazigo. A última, dentro do cruzeiro de madeira. É assim que a alma encontra descanso. Senão ela vira lembrança presa. E onde a lembrança sem paz, a velha vem. Não sabia se ria, se chorava ou se mandava ela tomar remédio. Mas na noite seguinte, quando fui olhar pela janela, vi a vela, sozinha, acesa, tremendo ao lado da cruz torta da minha avó. E, atrás dela, uma sombra encurvada, parada, observando minha casa. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei sentado no sofá da sala, luzes todas acesas, telefone na mão, televisão ligada no volume mais baixo. A vela que vi pela janela sumiu assim que pisquei. Talvez nunca tenha estado lá. Talvez minha mente estivesse me pregando peças, ou talvez eu tivesse aberto a porta para algo que não conseguia mais fechar. Perto das 3 da manhã, ouvi o barulho. Um som arrastado, vindo do lado de fora. Como se uma corrente estivesse sendo puxada pela calçada, riscando o chão em curvas lentas. Levantei sem pensar. Cheguei até a janela e espreitei por entre as frestas da cortina. E lá estava, a velha, curvada como antes, os pés descalços e sujos, a lamparina oscilando uma luz amarelada que parecia não iluminar nada além do próprio rosto. Dessa vez, ela estava mais próxima, parada na calçada da minha casa, olhando diretamente para a porta. A pele dela parecia feita de papel velho, e mesmo àquela distância, eu sentia o cheiro. Terra úmida, flores podres e vela apagada. Na manhã seguinte, fui até o cemitério. Levei as velas, como Iracema havia dito. Procurei o túmulo da minha avó, que ficava em uma parte esquecida do terreno, onde as lápides estavam cobertas de musgo e as cruzes tombadas para os lados. Acendi as 3 velas nos cantos, uma dentro do cruzeiro rachado de madeira. Fiquei em silêncio, esperando, não sabia bem o que. Uma brisa, um som, um alívio, mas não aconteceu nada. Voltei para casa com a estranha sensação de que fiz o que devia, e mesmo assim, fiz tarde demais. Na noite seguinte, dormi, não por confiança, mas por exaustão. E sonhei de novo, mas o sonho era diferente agora. Eu estava no mesmo lugar de sempre, o quarto mal iluminado, mas a velha não estava na porta. Ela estava sentada na beira da minha cama. Os dedos dela encostavam no meu joelho. A lamparina descansava ao lado, e o véu que cobria seu rosto estava parcialmente levantado. Não dava para ver tudo, só o suficiente. A pele não era pele, era papel fino, enrugado, cheio de rachaduras escuras. A boca não tinha dentes, mas mesmo assim se mexia. Você se atrasou, ela disse. Ela esperou, sozinha. Eu tentei acordar, mas o corpo não respondia. Ela continuou. Agora você também vai esperar. No instante seguinte, despertei com um grito preso na garganta. A respiração falhava, o corpo suado, o quarto escuro. A luz havia queimado. Levantei num pulo, tropeçando até o interruptor. Nada. Corri até a sala. Tudo apagado. Quando abri a porta da frente para pegar o celular no carro, vi de novo as 3 velas acesas, enfileiradas no meio da rua. E atrás delas, o vulto curvado, de costas, andando devagar, como se esperasse que eu seguisse. Eu não fui atrás dela naquela noite. Fechei a porta com força, me tranquei por dentro e rezei, coisa que eu não fazia desde a morte da minha avó. O calor das velas lá fora parecia invadir a casa. Eu podia ver os reflexos tremeluzindo nas paredes, como se estivessem vivas. No dia seguinte, deixei a cidade. Peguei o carro antes do sol nascer e dirigi sem destino por horas. Parei num hotel barato de beira de estrada e me forcei a dormir em claro, com medo de sonhar novamente com aquele quarto escuro, com aquela mulher sentada na beira da minha cama. Mas adiantou? Claro que não. Na 3ª noite fora, ela voltou. O mesmo quarto, a mesma lamparina, o mesmo toque gelado. Só que agora, ela não falava, apenas me olhava. E o rosto estava mais visível. Era como se a carne estivesse derretendo, como se algo vivo rastejasse por debaixo da pele.
tentando sair. E mesmo assim, havia algo familiar naquele olhar. Algo que me paralisava de medo, mas também de reconhecimento. Acordei chorando, o travesseiro molhado. Voltei para casa no dia seguinte. Não que fosse minha vontade, era como se eu fosse puxado de volta. Como se houvesse um fio invisível me ligando àquele lugar, àquela mulher, àquela rua onde as velas ardiam sozinhas à noite. Chegando lá, notei que a casa estava como deixei, mas havia uma novidade. Um envelope embaixo da porta. Dentro dele, uma foto antiga. Minha avó, ainda jovem, segurando um bebê. Do outro lado, a mão. Não a deixe sozinha de novo. Mas o mais estranho não era a foto, era o lugar onde ela foi tirada. Reconheci a parede ao fundo. Era a capela desativada no fundo do cemitério, onde ninguém entrava mais, onde até a prefeitura se recusava a mexer. Fui até lá. As correntes estavam quebradas, como se alguém tivesse arrombado a porta recentemente. Entrei. O ar era pesado, o chão coberto de folhas secas e fezes de morcego. No altar havia 3 velas, apagadas, e um lenço branco manchado de sangue. E no canto, encostado no chão, algo me fez congelar. Um espelho quebrado, não pelas bordas, mas por dentro. O vidro rachado em linhas tortas, como se algo tivesse se mexido por trás da própria imagem. E quando me aproximei, o reflexo não era o meu. A velha estava ali, por dentro do espelho, imóvel, me olhando como sempre, como se esperasse que eu dissesse algo. E então, pela primeira vez, eu falei: "Quem é você?" O reflexo sorriu. Os lábios finos se abriram devagar, revelando apenas escuridão. E a voz saiu abafada, como se de muito longe, mas claro o suficiente para me quebrar por dentro. "Sou aquilo que você deixou enterrado." Foi nesse momento que a porta da capela se fechou com violência atrás de mim, e o escuro, outra vez, me envolveu. A porta não cedeu. Eu bati, empurrei, gritei. Nada. Era como se o som não escapasse da capela. Um silêncio esmagador me envolvia. Nem os morcegos se mexiam mais. Voltei para o espelho. A velha ainda estava lá, mas agora ela estava mais próxima, como se o vidro tivesse afundado, como se o reflexo estivesse ganhando volume. O rosto estava mais apodrecido, os olhos fundos demais. Mas havia um olhar que me deixava em choque. Ela me via, não como uma presença qualquer. Ela me reconhecia. O chão rangeu sob meus pés. Atrás do altar, uma das tábuas cedeu. Era uma passagem, ou talvez sempre estivesse ali, disfarçada de podridão. A luz que vinha de dentro era fria, azulada, e pulsava como uma respiração. Desci, como quem já não tem escolha. O cheiro era forte, terra úmida e algo doce demais, como flores em decomposição. Um corredor estreito, de pedras e raízes expostas, me levou a uma pequena sala subterrânea. As paredes estavam cobertas de símbolos riscados com algo que parecia carvão ou sangue seco. E no centro, uma cadeira de balanço antiga, com algo amontoado em cima. Era uma boneca, feita à mão, costurada em pano velho e cabelo humano. O mesmo tipo de boneca que minha avó fazia quando eu era criança. E presa ao peito dela, uma fita branca, onde estava escrito com letra tremida: "Ela nunca dorme." Quando toquei a boneca, uma onda de memórias invadiu minha mente. Eu era criança, estava no quintal da minha avó. Brincava perto do poço, mesmo depois de ela dizer que não era para chegar perto dali. Lembro de uma voz me chamando, suave, quase um sussurro. Fui até a beirada, e então, um barulho, como algo subindo pela parede do poço. Minha avó me puxou de lá aos gritos. Mas o que ninguém sabe é que, naquela mesma noite, ela jogou a boneca dentro do poço. Chorava. Repetia que não era justo, que ela tinha sido deixada para trás. Eu nunca entendi o que aquilo queria dizer, até agora. A mulher do espelho. A velha do cemitério. Ela era alguém que minha avó tentou esconder. Alguém que foi apagada. Um segredo costurado na memória da família e enterrado com medo. Na parede da sala havia uma prateleira de pedra, com várias fotos antigas. Nelas, minha avó aparecia com um grupo de mulheres, todas com roupas simples. Mas numa das fotos, no canto,
Uma delas estava com o rosto arranhado, como se alguém tivesse tentado apagar. A única mulher de cabelos completamente brancos, mesmo jovem. E no verso da foto, ela voltou. Não enterre 2 vezes. A luz do corredor apagou de repente. O silêncio voltou. E então, senti o cheiro de vela acesa. Quando olhei para trás, a escada havia desaparecido. E ao meu lado estava a boneca, mas não como antes. Agora ela se mexia, respirava e abriu os olhos. Eram os mesmos olhos da velha. Corri, sem direção. Bati nas paredes, gritei por socorro, mas só o som da cadeira de balanço rangendo atrás de mim me respondia, como um lamento de madeira viva. Quando achei que não suportaria mais, desmaiei, ou apaguei, não sei. Acordei em casa, deitado no meu sofá, a televisão ligada no mudo. Tudo parecia normal, exceto pela boneca. Ela estava sentada na cadeira da cozinha, virada para mim, e no chão, embaixo dela, velas acesas formavam um círculo, e uma mensagem escrita em giz branco no piso de cerâmica. Você me tirou do poço, agora vamos brincar. Naquele momento, congelado diante da cena na cozinha, eu não conseguia sequer piscar. A boneca não se movia, mas o peso da sua presença era esmagador. Parecia que ela me observava com uma calma doentia, como quem espera algo inevitável. A primeira coisa que fiz foi apagar as velas, uma a uma, com as mãos trêmulas. O cheiro de parafina queimando misturado ao giz no chão me embrulhava o estômago. Quando terminei, olhei de novo para a boneca. Ela agora estava com os braços abertos. A posição havia mudado. Voltei alguns passos, me recusando a olhar mais. Peguei o celular, com a ideia de chamar alguém, polícia, padre, o que fosse. Mas o aparelho estava desligado, sem bateria, mesmo tendo sido carregado na noite anterior. O espelho da sala, pendurado acima da estante, refletia a cadeira da cozinha. Mas nela não havia boneca. Havia uma mulher sentada, de branco, com os cabelos longos encobrindo o rosto. Ela balançava levemente a cabeça para frente e para trás, como quem canta uma canção sem som. Meu corpo congelou. Era como ver 2 realidades ao mesmo tempo, uma no espelho, outra no mundo físico. Mas eu sabia, no fundo, qual delas era a verdadeira. A mulher estava aqui, na minha casa. A velha do cemitério saiu. Tentei fugir. A porta da frente estava trancada, as janelas lacradas, como se a casa tivesse se selado para me manter ali. Fui para o quarto, me tranquei, empurrei a cômoda contra a porta e fiquei no escuro, respirando com dificuldade, tentando entender o que eu havia feito. Foi quando ouvi o som da cadeira de balanço de novo, mas ela estava dentro do quarto. A luz da lua entrava pela fresta da janela, iluminando um pequeno círculo no chão. E lá estava a boneca, sentada, me olhando. A cadeira nunca esteve na cozinha. Sempre esteve aqui. Ou talvez existissem várias. Debaixo da cama, ouvia arranhões, leitos, arrastados, como unhas compridas tentando cavar a madeira. Fechei os olhos e comecei a rezar. Não sou religioso. Nunca fui. Mas era a única coisa que meu corpo aceitou fazer. Enquanto murmurava palavras que mal lembrava, algo escalou no ambiente, como se ela estivesse ouvindo. Uma voz sussurrou atrás de mim. Vamos brincar de novo, igual no poço. Virei com um pulo. Não havia nada, mas quando olhei para a parede, algo havia sido escrito com uma substância escura e pegajosa. A velha não volta para o cemitério. Ela volta para onde a esqueceram. Fui tomado por um terror que não cabe em palavras. Deitei no chão, me encolhi e comecei a repetir. Isso não é real. Isso não é real. Na manhã seguinte, a casa estava aberta. Tudo estava em seu lugar. As velas haviam sumido. A boneca também. Nada parecia ter acontecido, exceto por uma coisa. Na parede do meu quarto, o espelho estava rachado. E no reflexo, mesmo quando estou sozinho, sempre há alguém ao fundo, parada, com os cabelos cobrindo o rosto, esperando eu olhar tempo demais. A menina da corrente,
Se eu soubesse o que aquela escola escondia, jamais teria aceitado aquele emprego. Trabalhar como vigia noturno em escola pública não era meu sonho, mas depois perdi meu emprego na construção civil e comecei a atrasar o aluguel. Qualquer proposta que pagasse o suficiente para eu comer já era boa. O porteiro anterior havia pedido demissão às pressas. Disseram que foi por causa de problemas de saúde, mas o jeito que o diretor falou, desviando o olhar, gaguejando, me deixou com uma pulga atrás da orelha. A escola municipal Nossa Senhora da Luz ficava num bairro afastado, cercada por terrenos baldios e mato alto. O prédio era antigo, com salas frias, corredores estreitos, onde as lâmpadas tremeluziam como se estivessem sempre prestes a apagar. Era o tipo de lugar que já dava arrepios mesmo vazio. Nas primeiras noites, nada demais. Só o barulho do vento empurrando portas mal fechadas e o estalo da estrutura de ferro que rangia com a mudança de temperatura. Coisas normais, eu achava, mas na quinta noite eu ouvi, e não era vento, era um som de corrente sendo arrastada. Não me entenda mal, eu sou cético. Cresci na roça ouvindo histórias de assombração, mas nunca levei a sério. Só que aquele som, ele vinha do pátio coberto e era ritmado, como se alguém estivesse andando puxando alguma coisa pesada, arrastando no cimento. Quando saí da guarita e fui conferir, o pátio estava vazio. Varri o lugar com a lanterna, chequei as travas do portão lateral. Nada. Pensei que talvez algum morador de rua tivesse entrado pelo fundo, mas o muro era alto e o cadeado ainda estava no lugar. Voltei para o meu canto tentando não pensar muito, mas na noite seguinte ouvi de novo. Dessa vez, o barulho era mais próximo e tinha outro som, como um soluço ou um choro abafado. Esperei uns minutos antes de sair. Caminhei devagar pelo corredor que levava ao antigo almoxarifado, que ficava nos fundos. A luz estava fraca, piscando, e assim que virei a esquina vi algo que gelou meu corpo inteiro. A porta da sala 7 estava entreaberta. Eu tinha certeza que havia trancado todas. Me aproximei devagar. A luz dentro da sala estava apagada, e quando empurrei a porta com a lanterna, vi que não tinha ninguém. Só que o som da corrente continuava, e vinha do teto. Levantei a lanterna e vi, pendurada entre os caibros de madeira do fogo, uma corrente fina balançando sozinha. Ela oscilava devagar, como se alguém tivesse acabado de soltá-la. Não entrei. Tranquei tudo de novo e passei o resto da noite na guarita, com o rádio ligado no volume baixo, tentando ignorar os passos que ouvi do lado de fora da janela por volta das 3 horas da manhã. Mas na outra noite, eu vi. Eu não devia ter voltado. Na verdade, pensei seriamente em não voltar, mas o salário, mesmo sendo pouco, era mais do que qualquer outro bico que eu conseguia. E parte de mim ainda achava que tudo aquilo podia ser explicação da minha cabeça. Sono, paranoia, sei lá. O ser humano tem o dom de se enganar quando precisa do dinheiro. Mas aquela sexta-feira foi diferente. Cheguei às 7 da noite, como sempre. O diretor ainda estava por lá, recolhendo alguns papéis na sala dele. Ele me cumprimentou com um aceno seco. Quando eu perguntei se havia acontecido algo estranho na escola nos últimos dias, ele hesitou. Abaixou os olhos e disse apenas: "Só não entre na sala 7. Aquela sala está interditada há anos." Não entendi. Usei aquela sala como depósito na primeira noite que trabalhei ali, mas engoli seco e só balancei a cabeça. A madrugada caiu fria e às 2 da manhã tudo ficou tenso. O ar parecia mais espesso, mais gelado. E aí eu ouvi o choro, mas dessa vez não era abafado. Era alto, dolorido. Veio de dentro da escola, não do pátio. Um choro de criança, agudo, desesperado. Subia e descia num lamento contínuo que arrepiou minha espinha. Peguei minha lanterna. Minha mão tremia tanto que o feixe dançava pelas paredes. Andei até o corredor principal e, ao passar perto da sala 7, percebi. A porta estava escancarada. Dentro, a corrente que antes estava no teto agora estava esticada no chão, como se tivesse sido puxada para fora de onde estava presa. O choro cessou. No lugar dele, ouvi algo pior. Um som baixo, repetitivo. Era uma voz rouca, como se viesse de uma garganta cheia de poeira. Ela dizia: "Ela ainda está aqui." Parei. Senti algo gelado escorrendo pela minha nuca.
A porta da sala bateu sozinha, com um estrondo que ecoou por todo o prédio. Saí correndo, mas o corredor parecia mais longo do que antes. As luzes piscavam freneticamente e o som da corrente voltou, dessa vez vindo atrás de mim. Corri sem olhar para trás. A respiração pesada, os passos ecoando sobre o piso velho. Só parei quando cheguei à guarita. Fechei tudo, liguei o rádio, liguei a luz. E então, vi pela câmera de segurança algo que nunca mais vou esquecer. No corredor onde eu estivera segundos antes, uma menina, sozinha, cabelos longos e encharcados, vestindo um uniforme escolar antigo. Os olhos dela eram 2 buracos pretos, fundos como poços, e em volta dos pés, uma corrente fina, presa ao tornozelo esquerdo. Ela olhava para a câmera, não para a tela, não para a lente, para mim. E então ela sorriu, um sorriso lento, como se ela soubesse exatamente quem eu era e o que eu tinha feito. No sábado seguinte, eu não apareci. Inventei uma desculpa de virose, mandei mensagem para o coordenador, fiquei em casa. Passei o dia trancado no quarto, sem abrir a cortina, com medo até de olhar no espelho. Só conseguia pensar no sorriso daquela menina, na corrente, nos olhos escuros. Mas a escola ligou. Disseram que alguém tentou invadir durante a madrugada, que um portão lateral foi arrombado e queriam checar as câmeras. Eu sabia que não era invasão. Era ela. Só podia ser. Mas, de novo, o salário falava mais alto. Voltei na segunda. A escola estava diferente, mais silenciosa. O diretor não apareceu. Os outros funcionários evitavam falar do ocorrido, como se o silêncio fosse alguma espécie de proteção. Comecei a reparar em detalhes que antes passavam despercebidos. Fotos antigas nos murais mostrando alunas com o mesmo uniforme da garota. Inclusive uma menina em especial, magra, de cabelo comprido, que parecia sempre estar ao fundo das imagens, meio escondida. Perguntei à inspetora mais velha se sabia quem era aquela menina. Ela ficou pálida. Disse que aquela era Joana e que ninguém falava sobre ela. Que, há mais de 20 anos, Joana tinha desaparecido na escola durante uma excursão interna noturna. Foi a última aluna que participou de um projeto experimental chamado Acampamento Escolar, feito para aproximar os alunos da escola à noite. Segundo os relatos, ela foi vista pela última vez indo até a Sala 7, que, na época, era uma sala de atividades lúdicas. Nunca mais saiu. Os pais dela processaram a escola. A sala foi lacrada. E com o tempo, o nome dela foi apagado dos registros. Mas a inspetora garantiu. Algumas pessoas diziam ter escutado correntes ou visto vultos pequenos perto das janelas. Minha garganta secou. Naquela noite, levei 1/3 da minha mãe no bolso e imprimi uma das fotos da Joana para comparar com a imagem da câmera. Era ela. Mesma expressão, mesma postura. O que me gelou até os ossos foi perceber que, na foto, ela também parecia me olhar. Eu me tranquei na guarita. Fechei tudo. Deixei a câmera ligada na tela principal e tentei não dormir. Às 3 da manhã, sem aviso, todas as telas apagaram ao mesmo tempo. 1, 2, 3, tudo preto. E no vidro da guarita, alguém bateu. 3 vezes. Toque, toque, toque. Pensei que fosse alucinação, mas então vi, presa na maçaneta da porta da guarita, uma corrente fina, de ferro antigo, com marcas de ferrugem e sujeira, e pendurado na ponta, um laço de cabelo infantil, azul desbotado. Me escondi no canto da guarita e comecei a chorar. Não dormi mais aquela noite. Quando o sol nasceu, saí da guarita cambaleando, pálido e com o laço ainda nas mãos. Ninguém perguntou nada, talvez porque minha cara já dissesse tudo. Peguei minhas coisas e fui direto para casa. Pensei seriamente em pedir demissão, mas algo me prendia ali. Não sei explicar. Curiosidade, talvez, ou medo do que ela faria se eu simplesmente sumisse. Nos dias seguintes, comecei a notar marcas na escola, correntes escadas no chão, como se algo tivesse sido arrastado durante a madrugada. Cadeiras fora do lugar. E uma vez, encontrei no banheiro feminino um espelho todo embaçado por dentro, com uma marca de mão pequena no centro, como se alguém tivesse tocado o vidro do lado oposto.
Falei com a inspetora mais velha de novo. Ela se benzeu e disse para eu parar. Disse que quanto mais se fala o nome dela, mais ela aparece. Que Joana nunca saiu da escola. E que a corrente dela é só um reflexo do que aconteceu. Ela ficou presa, murmurou. Quando trancaram a sala, esqueceram que a chave estava com ela. Trancaram com ela dentro. Fiquei em choque. Comecei a investigar por conta própria. Vasculhei arquivos antigos na internet, matérias velhas de jornal, microfilmes da biblioteca da cidade. E confirmei. Uma aluna chamada Joana Mendes desapareceu em 1998, durante uma atividade escolar noturna. A matéria dizia que o corpo nunca foi encontrado, que a sala foi lacrada por ordem judicial e o colégio quase foi fechado. A escola mudou de nome pouco tempo depois, a mesma onde trabalho hoje. Voltei lá no fim de semana. Pulei o portão com uma lanterna no bolso e o coração saindo pela boca. Andei até o prédio antigo. E ali, no corredor do fundo, estava a porta da sala 7, lacrada, mas o cadeado tinha sinais de que fora mexido. Tinha arranhões ao redor da maçaneta, como se alguém tentasse sair ou entrar. Não sei o que me deu. Talvez raiva ou medo acumulado. Peguei uma barra de ferro do almoxarifado e comecei a bater na tranca. Não demorou muito para ela ceder. O cheiro que saiu de dentro era insuportável. Um misto de mofo, ferrugem e algo podre. Iluminei o interior com a lanterna. A sala estava coberta de desenhos infantis nas paredes. Papéis velhos, com rabiscos em lápis de cor e frases repetidas. Me tirem daqui, eu tô aqui. Por favor, alguém me escuta. Havia também marcas no chão, como se algo tivesse sido arrastado em círculos. E no canto mais escuro, uma cadeira infantil, com uma corrente presa ao pé. E o laço azul, o mesmo. Na hora, a lanterna apagou e eu ouvi passos atrás de mim, mas não eram passos normais. Tinham um som metálico, arrastado, como se alguém estivesse com tornozeleiras de ferro. O som era lento, compassado. Passo, arrasto, passo, arrasto. Fechei os olhos. Não conseguia me mexer. A lanterna não acendia e a única luz era da lua filtrada pela janela quebrada no canto da sala. Um feixe pálido iluminava parcialmente o chão de azulejos antigos. Foi então que senti. O cheiro era o mesmo de antes, do primeiro dia. Aquele cheiro agridoce e apodrecido que grudava nas narinas, como ferrugem molhada e terra molhada com sangue. Senti uma presença atrás de mim, mas era como se o ar ficasse mais pesado, como se o próprio oxigênio estivesse sendo arrancado do ambiente. E então veio o som, um sussurro, bem perto do meu ouvido. Eu pedi para sair. Você abriu para mim. A voz era infantil, mas rouca, quebrada, como se tivesse esquecido como se fala. Virei com tudo, batendo a lanterna no vazio, mas ela acendeu. E no instante em que a luz tomou conta da sala, eu a vi. Joana, ou o que sobrou dela, estava encolhida no canto. O vestido azul claro sujo de terra e poeira, o laço preso no cabelo agora era apenas um fiapo desbotado. O rosto, meu Deus, o rosto parecia como o de uma criança, mas deformado, os olhos fundos, enormes, totalmente negros, brilhando como óleo. A corrente ainda estava presa à perna esquerda, mas não ao chão. Ela a arrastava. Ela me encarava com uma mistura de tristeza e fúria. E então ela sorriu. Mas o sorriso não era humano. Era largo, impossível. E os dentes? A sala escureceu de novo. Tudo ficou preto. Só lembro de acordar depois. No hospital, disseram que fui encontrado inconsciente no pátio da escola, que a sala 7 continuava trancada, que não havia sinal de arrombamento. Mas eu sei o que vi, e desde então ouço som. De noite, mesmo em casa, passo, arrasto, passo, arrasto. Ela saiu. Ela está lá fora agora, e a corrente ainda está presa.